Bom, gente, hoje nós vamos falar, né, sobre o presente e como que o presente ele é decisivo, porque nós evoluímos no tempo presente. A gente não evolui com o passado, porque o passado já não está à nossa disposição. E o futuro ele ainda não existe. Então, o presente é o momento mais oportuno da nossa existência. É o momento que nós devemos usar com muita sabedoria. E, na verdade, né, eu até demorei um pouquinho para passar para Dodô, né, o tema dessa palestra, porque a gente estava com dificuldade de definir qual que ia ser segunda-feira, se era essa ou se era da semana passada, e do tema. Eu sempre, quando eu vou fechar o tema aqui, eu peço inspiração para ver se caminha, às vezes, algo que ninguém está precisando estudar, discutir naquele momento, né? E o tema vem justamente de um estudo no lar, né? Que geralmente eu faço às terças-feiras, e aí saiu para reflexão uma lição deste livro, que é o Palavras de Vida Eterna, né? Que muitos aqui conheçam, né? Que foi uma obra psicografada pelo Francisco Xavier, o Chico Xavier, e ditado pelo espírito de Emmanuel. E a lição, né, que surgiu na época e acabou me inspirando de estudar para a gente conversar, né, na noite de hoje, é a lição número 150. A lição número 150 tem como título Sempre Agora. E ela tem como a epígrafe, né, a segunda carta aos Coríntios, né, que ela tem como, né, como texto o seguinte: eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. Então, é interessante, né? Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. Paulo. Bom, e aí, o que o Emmanuel nos traz a partir dessa passagem, né? Vou fazer uma leitura rápida aqui, depois a gente vai comentando, né, a partir da palestra, esse grande roteiro para o nosso presente. Então, roteiro para a evolução. Há também uma sinonímia para as instâncias da vida e oportunidades da alma. Todas as circunstâncias significam ocasiões para o cultivo de valores do espírito, como sejam saúde, edificação; moléstia, aprimoramento; juventude, preparo; madureza, juízo; prosperidade, construção; penúria, diligência; êxito, serviço; fracasso, experiência; direção, exemplo; subalternidade, cooperação; regozijo, prudência; tristeza, coragem; liberdade, disciplina; compromisso, fidelidade; casamento, aprendizado; celibato, abnegação; trabalho, dever; repouso, proveito. As mais diversas situações do cotidiano expressam a vinda do momento adequado para que venhamos realizar o melhor. Não te ponhas, assim, a aguardar o futuro para atender à procura da verdade e à lavoura do bem. O apóstolo Paulo, profundo conhecedor das necessidades humanas, indica acertadamente o tempo da elevação espiritual como sendo sempre agora. Essa é a mensagem. Essa é a lição a lição 150 deste livro. E
né, das lições que eu já estudei, essa é uma das mais completas que eu já vi. Porque ela traz para a vida da gente um roteiro muito seguro, né? Daquela aquela música, né, do Roberto Carlos, é preciso saber viver. E a gente tem muita dúvida como devemos viver a vida da gente. Qual que é um norte seguro, né? A doutrina espírita muitas vezes traz essa reflexão para a gente. Olha, o roteiro seguro, o caminho seguro, é acompanhar o exemplo do Cristo. Aqui, Emmanuel, né, a partir dessa carta de Paulo aos Coríntios, ele vai trazendo uma série de circunstâncias para nos lembrar este caminho. Para que nós entendamos que a gente vai viver várias circunstâncias ao longo da nossa vida. E em cada uma delas há uma virtude a ser desenvolvida. E quando eu desenvolvo, eu evoluo. Eu aprendo, eu evoluo, eu sigo em frente. Certo? Então, mas é sempre o agora. Não é o tempo oportuno, não é o tempo que vai vir. Não é esperar o momento ideal para realizar. Né? É o momento que você está vivendo aqui. Então, o que acontece? Né? São vários pares aqui. Não sei se vai dar para a gente, às vezes, aprofundar todos eles, mas vamos tentar o máximo possível falar aqui nesses 45 minutos, né, Valdir? Nós vamos até às 8, para explorar, porque se a gente fosse pensar, cada par aqui dava uma palestra. Se a gente fosse dedicar, por exemplo, a cada dia, eu vou olhar um par desse aqui, o que eu posso aprender com essa lição do Emmanuel, do 150, Palavras de Vida Eterna? Eu consigo extrair muita coisa. Então, primeiro começa por aqui, né? Paulo afirma: eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Na visão espírita, primeiro que aqui tem esse tempo aceitável aqui é uma referência a uma passagem em Isaías, né, quando falava do retorno do povo a Israel, que Deus fala, né, que chega o tempo aceitável, o tempo do retorno do povo, a casa prometida, e que ele os protegeria, que mantivessem a fé e a perseverança, que o tempo aceitável. Vai ter essa passagem lá em Isaías, que Paulo está fazendo referência aqui, né, nessa carta. E aqui é interessante, gente, porque quando Paulo está escrevendo essa passagem, o contexto daquele momento, ele estava sofrendo uma grande atribulação. Né? Havia um grande questionamento, né, nos assentamentos, nas congregações cristãs com que ele estava se correspondendo, a perseguição tinha aumentado bastante. E ao invés de esmorecer diante das dificuldades, ou esperar, não, vamos deixar a coisa acalmar para a gente continuar, não, o tempo é agora. Agora é o dia da salvação. Né? Quanto mais apertar, mais nós vamos nos manter firmes na fé e vamos seguir, né, levando à frente a mensagem do Cristo. Né? Então, tem todo esse contexto que a gente tem que também recuperar aqui da passagem. Mas o que, na verdade, já traz para a gente aqui, o que é esse dia da salvação? Esse dia da salvação quer dizer que é um estalo, é um dia que eu decidi, hoje eu decidi te perdoar. Te perdoo de coração, pronto. Foi esse perdão, eu consegui me salvar. Para a doutrina espírita, o dia da salvação não representa um único, por mais que os eventos sejam importantes, não representa um único evento. É um processo. Porque nós nos reformamos, nós nos modificamos lentamente, parte por parte, pedacinho por pedacinho. Então, o dia da salvação, na verdade, é a referência a um processo que nós realizamos a partir do momento que tomamos consciência das nossas falhas e buscamos corrigi-las. Então, no primeiro ponto,
né, o que chama atenção para a gente é que o presente, o tempo presente, é o único tempo que nós temos para realizar a nossa salvação, a nossa melhoria, nosso aperfeiçoamento. E ele se dá em circunstâncias que Deus vai colocando na nossa vida, né? Então, o que acontece? A primeira parte que o Emmanuel nos chama a atenção aqui é que há também uma sinonímia para as instâncias da vida e as oportunidades da alma. O que é sinonímia? São várias palavras que significam a mesma coisa, né? Então, quando eu falo morada, casa, residência, sinônimo, certo? É a ideia dos sinônimos, né? Sinonímia, sinônimos, é por aí. Então ele vai falar, há uma sinonímia para as instâncias da vida e as oportunidades da alma. Oportunidade da alma, porque é a oportunidade para a gente evoluir, para a gente crescer, para a gente desenvolver. Então, o que o Emmanuel chama a atenção é que cada condição exterior, material que a gente enfrenta na vida possui um significado espiritual. Às vezes, aqui na hora que a gente vai começar a falar aqui, vocês vão identificar. Eu estou nesse momento aqui. Eu estou nesse outro aqui. Eu estou vivenciando esse. Cada circunstância é uma oportunidade da gente desenvolver uma virtude que leva a esse processo de salvação, de evolução espiritual. A vida material, ela é uma linguagem simbólica aqui para a gente, porque o Kardec nos ensina, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeitos, que todas as situações da existência, elas têm uma finalidade educativa. Tudo que acontece na vida da gente, como Deus, a expressão máxima do amor, a expressão máxima da justiça, que só quer o nosso bem o tempo todo, tudo que acontece na nossa vida é para servir para nos educarmos, para melhorarmos. No Livro dos Espíritos, na questão 132, os Espíritos afirmam: só estamos aqui na Terra, encarnados, porque nós temos por objetivo melhorar o espírito. Não tem outro propósito. Ele não veio para cá para viver a vida fazendo churrasco, assistindo futebol, passear, viajar. Não, a gente encarnou aqui para melhorar o espírito. E se tivéssemos muito bem nessa evolução, a gente estava em mundos muito mais avançados que esse que nós estamos. Então a gente tem muita coisa para aperfeiçoar, né? Vão dizer os espíritos aí, todas as reuniões, mundo afora, falam a mesma coisa. Então cada fase ela representa uma lição para a gente. Quer dizer, então todas as circunstâncias significam ocasiões para o cultivo dos valores do espírito. Não existe circunstância inútil. Nada que acontece com a gente é por acaso. Quando vem algo, eu tenho que meditar, eu tenho alguma coisa a aprender com isso aqui. Muitas das vezes a gente não tem a sabedoria ou a sensibilidade de, diante daquela circunstância, perceber que ela está vindo para me educar. Joana de Ângeles vai dizer que a vida nunca retira sem antes oferecer oportunidade equivalente de crescimento. E o André Luiz, em Nosso Lar, vai dizer que o verdadeiro patrimônio da alma são as virtudes que a gente conquista ao longo da vida. Então, as circunstâncias, elas apenas revelam o que existe dentro de nós. Dito isso, a gente começa os pares, que o Emmanuel vai, então, citando um a um. Circunstância, saúde. A pessoa que goza de uma saúde maravilhosa, vistosa, não adoece por nada. Determinado momento da vida da gente, se a gente não está atravessando isso agora, nós já atravessamos alguma circunstância. Para que eu tenho a circunstância no presente da saúde? Eu tenho a saúde? É para desperdiçá-la? É para não fazer nada com ela? Não. Ele vai dizer que saúde não é prêmio do espírito, do ser. Saúde é responsabilidade. O Emmanuel vai dizer o seguinte, olha, o corpo
é um instrumento que Deus nos dá para a gente poder o quê? Trabalhar, sermos úteis aos nossos semelhantes. É instrumento de serviço. Quem tem saúde tem condição de trabalhar melhor e mais para todos os irmãos. Quem possui força tem que construir. Jesus, gozando de saúde, ele ficava na ociosidade? Não, ele ficava o tempo todo o quê? Trabalhando, 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 fazendo bem, fazendo bem, fazendo bem. Saúde sem trabalho, segundo Emmanuel, é o que, gente? Desperdício. Se você tem saúde, é para fazer o bem. Você está com toda a força, todo o gás. Por isso que coloca aqui, saúde. O que se espera como evolução? Você desenvolver a edificação. O que é edificação? Construir, desenvolver o bem em variadas maneiras. A edificação aqui está aberto, né? Então tem muitas. Quando a gente tem saúde, a gente tem força, a gente tem disposição para o quê? Fazer o bem em larga escala. Olha só que interessante. Aí a outra sequência. Moléstia. A doença. Qual que é a correspondência? Aprimoramento. A sequência aqui é o quê? Aprimoramento. A doença, ela desacelera o corpo para fortalecer o espírito. Muitas pessoas, elas só se voltam para dentro de si quando a doença bate alto. Quando não é a doença do próprio corpo, às vezes é do companheiro, é do filho, é do pai, é do familiar, é do ente querido. Se a saúde de um lado é um impulso para que eu possa fazer o máximo de bem, que eu tenho força, tenho disposição para isso, quando vem a doença vira, olha, você tem que parar. Porque você precisa olhar para o quê? Para dentro de si. É um momento de que Kardec vai explicar no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo que muitas dores que surgem na vida da gente, as doenças, elas surgem nesse sentido, elas representam o quê? Expiações, provas regeneradoras. Muitas das vezes ali é a consequência de um mau proceder dessa própria vida, em que a pessoa às vezes fez mau uso do livre-arbítrio. Tinha saúde para edificar, para construir, para trabalhar, para fazer o máximo de bem. O que ele fazia? Detonava a saúde, não dormindo, se alimentando mal, ingerindo substâncias que destruíam pouco a pouco seus órgãos. E aí a doença ela se instala e ela aparece para chamar a pessoa ao reequilíbrio. Ela está vivendo desequilibrada. Ela está vivendo fora do quê? Né? Justamente daquela linha do meio termo que a espiritualidade nos ensina. Né? Joana de Ângeles também nos alerta que a doença, a moléstia, muitas das vezes, ela é utilizada para quebrar o orgulho da pessoa. Isso não vai acontecer comigo, não. Eu posso fumar o tanto que eu quiser. O que a gente extrai de uma fala dessa? A pessoa tem um valor de si próprio muito superior à própria prudência e racionalidade dela entender só, não é bem assim, não. Cuidado. O orgulho, a vaidade, muitas vezes faz a gente se comportar de uma forma irracional, desequilibrada. E a doença é a chamada para justamente eu voltar a olhar para dentro de mim, reconhecer o erro e falar, olha, deixa eu corrigir isso aqui. E quando eu corrijo, eu evoluo, eu cresço, eu desenvolvo. A doença, muitas das vezes, vem para despertar naquela pessoa a humildade que ela nunca teve. Pisava em todo mundo, era muito arrogante. A doença iguala a todos. Porque rico, pobre, gordo, magro, homem, mulher, dependente, todo mundo. Está sujeito ao quê? As moléstias. Então, ela nos ensina humildade.
ela também às vezes nos, né, ela nos força a parar, ter paciência. Faz a gente desenvolver a fé. Tem muita gente que aprende a rezar justamente quando está o quê? Está na cama do hospital, passando aperto. Aí fala assim, então, a moléstia, aprimoramento. Olha só. Realmente, então, a doença, muitas vezes, é aquele empurrão que nós temos para o quê? Corrigir um aspecto da nossa vida que nós não ainda evoluímos. Nós precisamos desenvolver. Vamos seguindo aqui. Juventude. Circunstância da juventude. Na frente da festa? Na frente da imoderação? Não. Juventude está escrito preparo. Na circunstância em que eu, né, vivo a juventude, qual que é o que se espera como valor do espírito se desenvolver? Se espera desenvolver o preparo, que a juventude é o tempo de plantar. No Livro dos Espíritos, quando eu vejo aqui a questão 383, o que os espíritos falam? Por que o ser humano tem que passar pela infância, adolescência, para depois virar adulto? Aí eles vão explicar. Na infância, na juventude, né, como o espírito não está totalmente desenvolvido, o Senhor dá todas as faculdades biológicas e mentais, é um momento que você consegue o quê? Favorecer a educação moral. Ele está mais maleável. Então você consegue o quê? Ensinar disciplina, né, equilíbrio emocional, ponderação, calma, tranquilidade. Você fazer isso depois que a pessoa já está na fase adulta é muito mais complicado. Ali ainda dá para você moldar. É mais fácil de direcionar. Então, olha o que a espiritualidade chama, né? Emmanuel frequentemente afirma que a juventude prepara o destino. Daí porque quem desperdiça a juventude costuma sofrer consequências na maturidade. É o momento da colheita, é a hora de você o quê? O que é esse preparo? Qual que é essa virtude da alma que na juventude nós somos chamados a desenvolver? Preparar intelectualmente, preparar emocionalmente, preparar uma conduta ética, aprender se é certo e se é errado, corrigir já desde o início. Isso aqui não me ajuda, isso aqui me prejudica. Não vou criar esse hábito, não. O preparo. Ou seja, o momento, a juventude, a infância do ser é o momento dele o quê? Se preparar para a fase adulta. Aí a fase adulta já vai ser outra, vão ser outros desafios. Vem aqui o quê? A madureza. Olha o outro. E aí é madureza. E olha que não falhou, velhice. Falou madureza. Por quê? Porque temos pessoas na velhice que são imaturos. Como temos, às vezes, pessoas jovens, mas que mostram muita maturidade. Madureza, maturidade, qual que é o valor da alma que se espera da pessoa que atingiu a maturidade? É o juízo. Não é o descanso, não, né? A aposentadoria. Aqui a maturidade está ligada ao quê? Juízo. Porque com a idade chega o discernimento. Não é apenas experiência. É o que você fez com essas experiências. É saber agora como você já viveu muitas circunstâncias ou vivenciou e aprendeu com experiências de outras pessoas, tomar decisões melhores, menos impulsivas, mais conscientes. Ou seja, na maturidade se espera sabedoria. Saber decidir bem o que fazer em qualquer circunstância que se coloca. Não se espera da pessoa madura uma conduta é, inconsequente, imprudente, né?
Então, a Emmanuel vai nos chamar a atenção que com a idade chega o discernimento, a sabedoria, e que Deus espera frutos da árvore adulta. É a hora justamente que se espera. Bom, agora que está formado o espírito, agora é a hora de cobrar dele. É a hora, vamos dizer assim, que as decisões equivocadas têm um peso muito maior perante a nossa responsabilidade, né, para com Deus e para com todos. Porque ali você não tem mais a desculpa do quê? Da juventude, da ausência da experiência, da ignorância. Por isso, juízo. É hora de decidirmos com inteligência. Maturidade deve produzir, sobretudo, equilíbrio. Bom, e a gente vai seguindo. O próximo par que vai aparecer para a gente é o seguinte: enquanto nós vivenciamos na vida da gente a prosperidade, vivemos aquele momento de todo mundo, né, ao longo da vida, busca, né? Ah, não, não quero viver na penúria, eu quero ver uma condição de segurança, de abundância, prosperidade. Quando eu vivencio essa circunstância na vida da prosperidade, qual que é o valor da vida? Ele vai colocar aqui, sossego? É sossego. Que é toda circunstância da vida, ela representa uma responsabilidade. Quando vem a prosperidade, qual que é o valor que se colocou aqui? Construção. Prosperidade, valor a se desenvolver, construção. E aí a gente lembra lá do Evangelho segundo o Espiritismo, não se pode servir a Deus e a Mamon, capítulo 16, né? Em que a espiritualidade chama a atenção da gente. Olha, gente, a riqueza é uma prova difícil. Muitos tombam justamente quando são provados a partir da riqueza. A riqueza, como tudo, o próprio corpo que a gente recebe é empréstimo divino. Construiu toda uma condição para você, por meio do seu esforço, conquistar uma dada circunstância. Qual que é o valor esperado da prosperidade? É a construção. Não é acumular por acumular e continuar acumulando, não. Quanto mais recursos eu disponho, mais é minha responsabilidade de trazer algo produtivo para todo mundo, para minha família, para os meus filhos, para os meus vizinhos, para a minha comunidade, para o mundo à minha volta. Daí porque é uma prova difícil mesmo, porque a tendência é o indivíduo começar a acumular e se fechar no egoísmo e numa ânsia por acumular, acumular sem fim. E perder justamente o que a circunstância fez ensinar a gente. Se você tem muito, muito de você será cobrado. Né? Que bem você fez dos talentos que eu te dei. É uma parábola dos talentos. Não é um encargo. É uma missão que você recebe. Né? Se é te dado por Cristo fala, né? O servo que, ao receber os 5 denários, 10 denários, multiplica em 20, em 30, é justamente aquele que recebe os parabéns, a alegria do Senhor. Agora, aquele que esconde o talento, né, que com medo não faz ele produzir e reproduzir, ele é o quê? Ele é criticado, ele é condenado. Então, a prosperidade, em todos os aspectos da nossa vida, é um chamamento para nós desenvolvermos o quê? A construção. Como que eu posso ser mais útil, produzir mais felicidade para mim, para minha família, para os meus amigos, mas para toda a comunidade, para quantas pessoas eu puder. Com essa prosperidade eu estou matando a fome do irmão? Com essa prosperidade eu estou conseguindo reduzir o ódio no coração das pessoas? Eu estou produzindo mais entendimento? Estou promovendo a paz, a segurança? Olha do outro lado. E quem está na penúria?
No Brasil é muito mais fácil a gente encarar essa circunstância aqui, a penúria. É a da falta, é da escassez. E aí, o que que nós temos como uma virtude da alma a ser desenvolvida? Diligência. A penúria, ela é uma circunstância que é dada ao espírito para que ele desenvolva, para que ele aprenda. Qual que é a lição com a escassez? Se a prosperidade é dar um rumo positivo para aquilo tudo, a penúria é ensinar a pessoa a desenvolver o quê? A criatividade, a perseverança. Porque na penúria você tem que o quê? Tem que insistir, tem que ser ainda mais paciente, né? A dificuldade vem, você não pode esmorecer, senão a coisa pode piorar. Para desenvolver criatividade, para desenvolver perseverança, para desenvolver humildade. Os espíritos alertam que pobreza não é significado de superioridade espiritual, não. Assim como a riqueza também não é. São lições diferentes para ensinar a gente coisas diferentes. Quem tem muito vai precisar trabalhar mais e não descansar, não gozar, mas sim ele tem mais responsabilidade de trabalhar em muito. E quem tem pouco, trabalhar com acerto. Porque a margem é pequena. É oportunidade. São provas diferentes. Aqui não colocou penúria e revolta. Tem muita gente que se revolta com a pobreza. Com a condição humilde em que nasceu, em que é criado. Não está aprendendo o quê? Com a circunstância. A pobreza, a penúria, ela vem como um chamamento para que nós perseveramos, sejamos trabalhadores mais conscientes, sejamos humildes, mas, sobretudo, desenvolvamos a nossa criatividade. Uma ideia, uma ação, ela às vezes o quê? Produz mais frutos do que horas e horas e horas de serviço. Não é isso que é o fruto da tecnologia? Alguém pensa uma forma, com muito menor esforço, de produzir um resultado muito melhor e mais rápido. Criatividade. Se alguém não passasse pela penúria, será que essa ideia surgiria? E esse aprimoramento surgiria para a humanidade? Não surgiria. Então todos estamos aprendendo. E aí a gente vai seguindo esse roteiro. Êxito. Pessoa que está tendo só sucesso. E é êxito o quê? Em todos os aspectos da vida. O êxito no trabalho, o êxito nas amizades, o êxito no casamento, nas relações. Tudo. Sempre quando eu tenho sucesso. Que o sucesso deve me fazer ser mais vaidoso? A vaidade aqui na frente? Eu não falei vaidade. Quem está tendo muito sucesso está aqui, postar o tempo todo no Instagram, no WhatsApp, nas redes sociais, também não está. Não é para ficar parecido. Êxito. O que é que eu tenho que desenvolver? Serviço. Porque o sucesso da gente, quando a gente é bom numa coisa, significa que a gente tem mais responsabilidade, a gente tem condição de fazer mais do que a pessoa que não tem sucesso como eu tenho. Olha a lógica dos espíritos como que é diferente da nossa. Quer dizer que... E Jesus lembra a gente disso numa das passagens. A quem muito foi dado, muito será pedido. Pessoa que tem muito sucesso, que é muito bom naquilo que faz, ele vai ser mais exigido do que o outro. Daí que está aqui. Êxito, serviço. André Luiz mostra que a posição elevada significa maior prestação de contas. Nós temos sucesso nos nossos empreendimentos para servirmos cada vez mais e melhor. Então, o sucesso, ele representa que, assim, se eu tenho muito sucesso nas minhas relações, isso significa que eu devo ainda mais servir de uma forma aprimorada
um maior número de pessoas ainda, porque eu sou muito bom naquilo. Porque eu tenho essa habilidade. Não é envaidecer, não é desenvolver a soberba, não é né, achar que é mais do que o outro. Não, na verdade é o seguinte, se você atingiu este ponto, mais vai ser cobrado de você. Um médico que opera muito bem, tem muito sucesso em todas as operações. É justo que ele opere só uma pessoa por dia? Se ele é tão bom? Não, você vai querer que ele opere o quê? Umas 20, se ele, quantas ele puder. Desenvolver isso de forma, claro, ética, segura, consciente, dentro das condições. Você não quer que ele faça isso uma vez só. Esse que é o detalhe aqui. Então, o êxito, ele o quê? Desperta a virtude do serviço. E o fracasso? Aí vem o fracasso aqui. Fracasso é para você abrir um buraco, esconder dentro do chão? Fracassei nas minhas relações, fracassei no meu trabalho, fracassei em alguma atividade que eu me dispus a fazer. Aí o que o Emmanuel traz aqui para a gente? Que na circunstância do fracasso, no presente, eu tenho condição de evoluir. Experiência. O fracasso ele tem um papel educativo muito grande. O que o fracasso nos educa, gente? Ele corrige as nossas ilusões. Nós nos iludimos o tempo todo ao longo da vida da gente. A gente cria na nossa mente uma série de situações que elas só existem, às vezes, o quê? Com aquele valor dentro da cabeça da gente. Você cria uma expectativa completamente real. O que o fracasso te faz? Te senta no chão. Firma, mostra que você não está pisando nas nuvens, não. Você está pisando aqui, ó, no chão duro, frio. Te alerta de novo. Então, o fracasso, ele desenvolve a experiência. Muitas das vezes, a gente aprende e as memórias que as mais firmam no nosso cérebro é justamente do quê? Dos erros que nós cometemos. A gente vai fazer uma prova, a gente erra aquela operação, nossa, ainda você perdeu muito ponto, né? Aí você não esquece nunca mais. Você faz aquilo 30 vezes da próxima vez certinho. O fracasso ensina demais. E é um ensino consciente, sem ilusão, todo baseado na experiência, que ela vai formando o caráter. Então, Emmanuel ensina que Deus escreve certo também nas derrotas que nós vivenciamos na vida. Temos muitas derrotas para justamente o quê? Termos com aquela experiência, condição em futuras circunstâncias semelhantes àquela, não cometer mais aquele equívoco, tomar aquela decisão que eu tomei. Joana de Ângeles afirma que os tropeços que muitas das vezes nós temos, esses fracassos, é a misericórdia de Deus que está sendo mandada para a gente. Para o seguinte, ó, estou te mandando essa dor pequenininha aí desse fracasso para você, para te dar condição de se aprender, para você não ter a queda horrorosa que viria na sequência. Uma dor absurda. Então a misericórdia de Deus vem assim. Mas olha, vem uma derrota, vem um fracasso no aspecto de desenvolver experiência. Porque eu vou ser testado de novo ali na frente. Essa relação deu errado. Por quê? Eu não soube lidar com o gênio da pessoa, porque quando ela ficava irritada, eu agia desse jeito. Aí, às vezes, a coisa fracassa. E aí, esse fracasso é para quê? Para eu ignorar, não aprender mais com nada? Não. É para justamente o quê? Eu desenvolver experiência, vou me relacionar com outras pessoas, vou passar, às vezes, a mesma situação, só que agora tem condição de agir diferente. Evitar uma queda que pode ser muito mais acentuada. Fracassar não significa perder. Fracassar significa aprender. Nós não perdemos, nós adquirimos experiência. Olha só que fracasso, que lição maravilhosa que o fracasso significa.
né? Temos aqui dois pares que eles são muito fortes no trabalho espírita, no centro espírita. Direção. Se você está numa situação de direção de algo, o que se espera? Está aqui na frente autoritarismo? Não. Quem está na direção? Qual que é a virtude, o valor da alma que se espera ser desenvolvido? O exemplo. Quem dirige, quem orienta, quem coordena, o que se espera quando a pessoa está vivenciando essa circunstância de direção é ele desenvolver a virtude do exemplo. Quem lidera, educa, mesmo sem falar. O maior líder que nós tivemos, Jesus. Ele se colocava acima dos outros? Não, ele lavava os pés dos discípulos. Não era isso? Acolhia todos os doentes, as pessoas que eram tão criticadas, atacadas. O líder era o quê? Servia. Dava o exemplo o tempo inteiro. Então, Emmanuel lembra que o chefe é sempre o primeiro responsável. O que se espera da pessoa que está no cargo de liderança? Ele seja justamente aquele exemplo de pessoa dedicada a todos, porque assim ele sendo, o que ele faz? Ele motiva a todos. Quando a gente tem uma equipe que ela tá meio bagunçada, tá brigando muito, tá desmotivada, a responsabilidade já vem de quem? Não é da direção? Não é de quem está lá em cima? Pois é. Por isso que de quem você encontra, de quem está à direção, é o primeiro servidor e principal de tudo. E era isso que o Cristo nos ensinou. Né? Quem quiser o primeiro, né, que seja o último, não é assim? E a subalternidade? E quem não está na direção? Quem está no trabalho aqui, pequenininho, de fazer isso ou aquilo? Que é interessante, né? Então, por exemplo, quem está nos cargos de direção de centro espírita e atividade espírita, sempre se espera dele o quê? Que ele seja um exemplo a ser seguido por todos. Né? Ser aquela pessoa que mais se coloca como um servidor de todos. E quem está lá embaixo? Né? O que é colocado aqui para ele? Né? Saiu fora do lugar aqui. A pessoa que aqui colocou subalternidade, o que está destacado aqui não é para a pessoa desanimar, não é para a pessoa desmerecer a si própria. Subalternidade, quem está nessa condição, se espera dela cooperação. É isso que se espera se desenvolva da pessoa que está na atividade ali, né, pequenininha, daquele item essencial, que todos são importantes. Da direção ao qualquer trabalho. Né? Nem todos precisam passar pela prova da direção, mas todos podem colaborar. Em Agenda Cristã, Emmanuel ensina que cooperar é uma das maiores virtudes, porque não tem nenhum grupo que consiga fazer um trabalho de qualidade que não dependa da ação coletiva e particular de cada uma das pessoas. Por isso, as melhores equipes são aquelas em que todos reconhecem que desempenham um papel importante. Desde aquele que, à vista da sociedade, talvez seja o menos percebido. Ele é igualmente importante. Né? Então, quem aprende a obedecer dignamente estará preparado num momento posterior ao quê? A liderar. Né? Ou seja, justamente pelo fato da pessoa vencer as provas pequeninas, que progressivamente, o que vai acontecendo? Vão sendo dadas a elas tarefas maiores, mais complexas, e assim por diante, porque o aprendizado, ele é
e muito errou. Todos são importantes. Então, subalternidade e cooperação. Nós temos um outro par aqui, regozijo, prudência. Olha só que lição que o Emmanuel chama para a gente aqui, que às vezes passa despercebido. Quando nós estamos num momento de muita alegria, o que se espera dessa circunstância de muita alegria? Prudência. Não é aumentar essa alegria ou qualquer coisa do tipo, não falou que cuidado. É um momento perigoso. Um momento da alegria. Deus não critica, não condena de jeito nenhum os momentos de alegria que nós passamos na vida, não. Mas aqui há um alerta que nós devemos evitar os excessos, porque a alegria exige equilíbrio. E aí, por que o Emmanuel está chamando a atenção da gente, gente? Quando a gente está passando por momentos de intensa alegria, nós perdemos a vigilância. Nós paramos de pensar com cuidado, porque a alegria toma conta da gente. E aí, às vezes, você toma uma decisão. Por isso que eu falo, nunca assine, né? Isso aí, até na faculdade, quando a gente tinha aula de contrato, né? Eu fiz direito, o professor falava, ó, sempre fale com o seu cliente para ele nunca assinar nada se ele estiver profundamente triste ou se o time dele tiver ganhado. Porque na alegria você toma as piores decisões também. Você não pode medir as consequências. Você está pouco vigilante. São os momentos em que a pessoa ela mais toma golpe. Você pode perceber que o estelionatário ele te dá uma notícia maravilhosa para você ficar empolgado, você baixa a guarda, ele vai e te limpa o dia da sua conta. Porque na alegria a gente fica pouco vigilante. Tem gente que, às vezes, por causa de um grande evento, que lhe traz muita alegria, às vezes ele o quê? Ele exagera na comida, exagera na bebida, joga a saúde toda o quê? No lixo. Por um momento de alegria, às vezes, você vai padecer o quê? Anos numa cama de hospital. Um momento de alegria, vai pegar um carro, sem poder pegar, vai se colocar em risco, que você não se colocaria. Então, na alegria, prudência. Se espera que nós desenvolvamos a prudência. Porque o entusiasmo sem prudência produz sérias consequências, para dizer a Joana de Ângeles. E a tristeza? Aí tem um outro lado. Na circunstância da tristeza, qual que é o roteiro? O que se espera que nós desenvolvamos? Coragem. É a hora de desenvolver a coragem. A tristeza, ela nos aproxima de Deus. Bem-aventurados os aflitos, passar sempre, é muito marcante no Evangelho, né? A verdadeira coragem do ser humano, ela nasce justamente nas dificuldades. Então, o momento da tristeza, destes abalos, é o momento mais propício para nós o quê? Porque você precisa mudar, você precisa enfrentar uma coisa que você não estava esperando. Esse modo de enfrentar, você desenvolve a coragem. E a pessoa vai cada vez sendo corajosa. Porque ela vai enfrentando todo esse estado adverso e vai conquistando pouco a pouco o quê? A saída, a mudança. Só correr aqui, né? Porque o tempo já esgotou. Não, esgotou não. Né? Bastante. Até 9 horas. Não, é por isso. Gente, a circunstância da liberdade. Olha que coisa engraçada. Quando nós encontramos uma circunstância que nós temos muita liberdade, o valor espiritual que se espera da gente é disciplina. Parece que é uma coisa contrária da outra, né? Mas não. Só a pessoa que tem disciplina sabe fazer um uso racional da própria liberdade. O Espiritismo ensina que a liberdade ela só existe quando ela é exercitada com responsabilidade, né? E a liberdade ela cresce, por isso a importância da disciplina, quando nós evoluímos moralmente. Sem disciplina, a liberdade transforma-se em escravidão dos impulsos. A pessoa acha que está livre demais e se entrega a uma série de vícios. Aí depois o que acontece? Ela é livre?
Não. Ela é a pessoa que menos liberdade tem, porque ela está totalmente escravizada pelo quê? Pelo vício. Ela não consegue mais suportar o peso que o vício, é o jogo, bebi, o comportamento X ou Y. Então a liberdade, ela exige disciplina. Justamente por eu ser livre que eu falo, não, isso aqui não me cabe. Por esse caminho aqui eu não devo ir. Compromisso. Quando nós vivenciamos um momento, uma experiência de compromisso, gente, o que se busca, o que se espera que seja desenvolvido é a fidelidade. Toda promessa cria dever. Então, todo compromisso que eu assumo na minha vida, qual que é a virtude que se espera quando eu estou diante de uma situação de compromisso? Fidelidade. Seja casamento, seja profissão, seja mediunidade, seja amizade. E o que é essa fidelidade? Se espera que a gente desenvolva como evolução. É permanecer correto, mesmo quando ninguém observa o que nós estamos fazendo. Isso é fidelidade. Fidelidade é o quê? É uma manutenção do comportamento esperado, independente se a pessoa está ali observando se vai gerar X ou Y ou não. O compromisso foi esse, eu vou seguir desse jeito. Eu sou amigo da pessoa, é você. Não é só perto dela. Ela vira as costas e eu falo mal. Estou sendo fiel. Né? E aí vem aqui, gente, né? O casamento. Quando eu vivencio a experiência do casamento, qual que é a virtude do outro lado? É o aprendizado. Porque o lar conjugal é uma grande escola. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec mostra que a família é a oficina do progresso espiritual dos dois espíritos ali, que estão em união. Porque no casamento você aprende um monte de coisas. Por isso que o casamento é aprendizado. Você aprende renúncia. Todos os dias tem que renunciar. Você aprende perdão. Tem que perdoar as falhas. Que também erramos esperando esse perdão, não é isso? Tolerância. É a escola da tolerância. Mas é a escola, sobretudo, do respeito. Mas aí tem um outro ponto aqui, que é o celibato, que nem todo mundo vive. O que se espera com quem decide por ser celibatário? Não contrair nenhuma união? A abnegação. O celibato só possui valor no plano espiritual quando ele é escolhido em razão da pessoa se dedicar a um serviço extremo, que unido com outra pessoa seria prejudicado. Então, sem serviço, celibato é isolamento. E nenhum espírito deve viver isolado. Com amor ao próximo, converte-se em dedicação. Por fim, trabalho. Quando eu vivencio o trabalho, qual que é a virtude a ser esperada? É o dever. O trabalho é lei divina. O trabalho é uma lei da natureza. Trabalhar é cooperar com Deus. Eu não trabalho só por ganhar dinheiro. Eu trabalho porque é um dever meu de justamente o quê? Contribuir para o melhor, para o futuro. Então, trabalho significa dever seguir o meu propósito, as minhas habilidades na melhoria para todos. Mas também tem a situação do repouso. E o repouso, para que ele serve? E aí está escrito aqui, proveito. O que se espera com a pessoa que ela não está trabalhando, que agora ela está descansando? Que ela desenvolva o proveito. Descansar também faz parte da lei. Tem gente que não gosta de descansar, que é só trabalhar, trabalhar. E aí você vai desgastando, desgastando, desgastando. Depois você o quê? Significa que você está fazendo mau uso do seu próprio corpo. Descansar faz parte da lei. Jesus retirava-se para orar, porque o descanso ele renova as forças. O repouso saudável, ele é um proveito porque ele prepara a gente para o recomeço. Sem descanso, a minha saúde mental é o que ela declina. A pessoa deprime, se esgota. E aí depois ela o quê? Não consegue retomar o caminho. Então, repouso, proveito. Não é inutilidade. Não é
ficar parado para sempre. As mais diversas situações do cotidiano, então, expressam a vinda do momento adequado para a gente realizar o melhor. Assim, não devemos aguardar o futuro, né, para atender à procura da verdade e à lavoura do bem. Por isso, gente, o bem começa onde a gente está. O tempo é sempre o tempo presente. Essas circunstâncias, nós estamos vivenciando agora. Agora que é a hora da gente despertar para esses valores que vão impulsionar a evolução, né? Porque o passado tornou-se experiência, o futuro ainda não chegou. E Jesus dizia: basta a cada dia o seu mal. Não temos que ficar vivendo preocupados ou ansiosos pelo futuro ou tristes com o passado. Na conduta espírita, André Luiz fala que cada minuto é um investimento de Deus na gente. Então saibamos usar bem o tempo que nós temos. Joana de Ângeles acrescenta que o presente é o instante, é a porta por onde Deus entra na nossa vida. Então, o dia da salvação, lá da carta, não é uma data futura, nem um acontecimento extraordinário. O dia da salvação é o dia de hoje, com todas essas coisinhas, circunstâncias que todos nós, certa medida, vivemos, para nos aprimorarmos, para crescermos, para aprendermos. A vida espiritual, gente, ela acontece, é no presente. Então, façamos o melhor uso possível e rogamos a espiritualidade, né, que nós aprendamos a usar melhor as oportunidades maravilhosas que nós estamos tendo hoje para desenvolvermos essas virtudes, essas oportunidades, para que evoluamos e que avancemos mais no caminho da felicidade, do amor, né, que todos nós estamos destinados. Né? Jesus e Maria possam abençoar a todos. E obrigado mais vezes, viu, Valdir, pela oportunidade. Obrigado.